Paz e bem, meus queridos. Hoje o Senhor traz aqui no meu coração aquela passagem onde os seguidores ali eles estavam questionando quem era Jesus, né? Então começaram ali a dar palpites, né? Uns falaram que ele era João Batista, outros falavam que ele era Elias. E aí ele virou para os discípulos dele e perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então assim, essa é a pergunta que o Senhor faz para mim e faz para você hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? O que ele significa na sua vida? Às vezes, se a gente for perguntar assim, se a gente for olhar, às vezes fica muito vaga a resposta, né? Às vezes a gente fala assim, ele é o Senhor. Mas será que a gente está colocando ele como Senhor da nossa vida? Se ele é o Senhor da nossa vida, o que a gente tem renunciado por conta dele? O que a gente tem deixado para trás por conta dele, quais vícios que a gente tem deixado, a gente tem renunciado os desejos da carne, a gente tem renunciado os vícios, a gente tem renunciado a vida velha por conta dele, né? Às vezes a gente fala assim, ele é o nosso Salvador, ele é o Salvador, mas será que a gente está colocando ele realmente como Salvador da nossa vida? Será que a gente está colocando ele nesse lugar que vem nos salvar, que nos salva das nossas angústias, das nossas tribulações, das nossas preocupações? Será que a gente está entregando tudo a ele, colocando ele como Senhor, colocando ele como centro da nossa vida? Ou será que às vezes a gente está simplesmente tratando o nosso Deus, aquele que a gente fala que é o nosso Deus, como um simples garçom? Porque infelizmente, né, hoje em dia, às vezes, é muito comum, às vezes, as pessoas tratarem Deus como se ele fosse um garçom. Onde a pessoa né, o garçom a gente não faz assim, quando a gente está no lugar e o garçom a gente chama para poder servir a gente, estou precisando disso, traz isso aqui, que não sei o que, aí o garçom ele vem e ele serve a gente. E às vezes a gente tratando Deus dessa forma, achando que Deus, a gente simplesmente deve chamar ele quando a gente está precisando de alguma coisa. Eu preciso de um milagre, aí eu chamo Deus. Eu preciso de uma cura, estou passando por uma doença, uma enfermidade, aí eu vou chamar Deus, vou lembrar de Deus. Eu estou passando por uma tribulação, estou passando por uma contenda, né? Não sei o que fazer, aí eu chamo Deus. E aí depois que a gente de repente teve aquela situação solucionada, às vezes de repente que a gente recuperou ali a saúde de novo, ou a gente passou por aquele momento de tribulação, ou a gente alcançou ali aquela cura que a gente estava querendo, e a gente simplesmente, né, esquece Deus, deixa Deus para lá e pronto. Então assim, Jesus, ele quer realmente ser o Senhor da nossa vida. Ele quer fazer para nós essa pergunta, ele faz essa pergunta para mim e para você, e ele quer que a gente realmente coloque ele como o Senhor. Porque aí aquela resposta, aí Pedro depois ele deu a resposta, né? Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, assim, é isso. Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. E ele quer ter comigo e com você essa intimidade, né? A ponto da gente enxergar e entender que ele realmente é o Senhor, que ele é o Salvador, e que a gente não pode ter aquela resposta vaga, onde a gente não sabe exatamente qual lugar que ele ocupa na nossa vida, onde a gente fica confuso, assim como aqueles seguidores ali estavam confusos, né? A gente não pode simplesmente ficar assim nessa situação mais de confusão. Assim, ele é aquele só que eu só vou buscar quando eu preciso, né? Quando eu tô precisando de alguma coisa. Não, não. Ele é o nosso Senhor, ele tem que fazer a companhia para nós o tempo todo. A gente tem que lembrar dele o dia todo. A gente tem que falar com ele o tempo todo, né? A gente tem que colocar a nossa vida diante dele, na presença dele, entender que ele é o nosso tudo, que ele deve ser o centro, que ele deve realmente ocupar o lugar de Senhor na nossa vida. Então é isso. Hoje o Senhor ele quer que eu e você, que a gente dê para ele uma resposta diferente. Hoje o Senhor ele quer descobrir, ele quer que eu e você, que a gente pare, que a gente reflita quem ele é, quem é Jesus para nós, né? E nós, o que a gente diz dele, o que ele significa na nossa vida. É essa reflexão que o Senhor traz para nós nesse dia de hoje, tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá bom?